1 Samuel, no capítulo 1, dos versículos 20 ao 28. Nós vamos ler 3 textos, tá? Vai ser 1 Samuel, capítulo 1, 20 ao 28, depois o capítulo 2, do 18 ao 21, e depois o capítulo 3, de 19 a 21. Eu passei para o James, aí a Ana Cláudia vai passar ali, caso você esqueça, e você pode acompanhar ali junto com a gente no telão, tá bom? Então, amém. Vamos ler. Diz assim: Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: Faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por toda a vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Agora nós vamos para o capítulo 2, versículo 18 até o 21. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Ali, Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: O Senhor dê a você filhos dessa mulher, no lugar daquele por quem ela pediu, e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Agora nós vamos para o capítulo 3. Vamos ler do versículo 19 ao 21. Que diz assim: Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e faziam com que todas as palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, porque a sua presença já está aqui nesse lugar. Obrigada, Deus, porque temos um corpo, nós estamos numa comunhão, no mesmo propósito, Deus, que é te adorar, que é te buscar. E nesse momento, Deus, nós te pedimos, fica à vontade no nosso meio. Ministra a sua palavra da forma que o Senhor quiser. Age, tenha liberdade. Eu te peço, Senhor, que toda distração caia por terra em nome de Jesus. Se alguém estiver sentindo alguma dor, se tiver com alguma preocupação, que isso possa atrapalhar que a palavra chegue ao coração, nós repreendemos, nós te pedimos, Deus, que seja repreendido, Pai. E libera, Senhor, uma unção de cura, Pai, nesse lugar. No louvor, Deus, a cura, a libertação, mas a sua palavra poderosa, que é o próprio Deus, tem poder para curar, para libertar. Então, Senhor, ministra conforme a sua vontade, Pai. E eu te peço, Deus, me usa. Aquilo que eu não consegui me expressar, que teu Espírito Santo possa derramar o rema necessário, Pai. Eu sou dependente de ti. Fica à vontade, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu vou contextualizar um pouco aqui dessa história lida. Pode ser que muita gente conheça, mas algumas pessoas não, né? Quando a gente lê o texto principal, no capítulo 1, a gente já se depara com uma família. E aí, aqui vem falando que Eucana, ele tinha 2 esposas, Ana e Penina. Ana não tinha filhos, Penina tinha filhos. E aqui, como a gente leu, eles tinham o costume de subir ao templo, de ir à casa ao Senhor, que ficava em Siló, e eles moravam em Ramá. Todos os anos, eles faziam isso como tradição daquele período.
E aí Eucana, ele sempre sacrificava, ofertava ao Senhor. Só que Eucana, ele não dava só o sacrifício para ele. Ele dava para sua mulher Penina e também dava para os seus filhos. Só que para Ana, o texto vai falar que ele dava uma porção dobrada, porque ele amava muito. E ele queria sempre mostrar para Ana que ele não se ficava triste com ela, que ele a amava muito. Só que Ana, sempre quando ia ao templo, à casa do Senhor, ela ficava triste e chorava muito. E muitas vezes ela ficava até sem comer. E isso trazia uma angústia no seu marido, né? Um peso no seu coração. Porque ele queria demonstrar que ela era amada, mais do que as suas faltas, as suas carências. Ele estava ali para ajudar, para protegê-la, mas não era suficiente. Mas, ao mesmo tempo que ele queria mostrar para ela que ela era amada, Penina fazia questão de deixá-la triste. A palavra do Senhor mostra que ela irritava ela, provocava ela de forma constante, todos os dias. Agora, você imagina, você está no mesmo ambiente de uma pessoa que ela te provoca e que ela te irrita todos os dias. E Penina fazia questão de fazer isso. E aí, quando ela ia ao templo, ela estava sempre chorosa, porque isso vinha à lembrança. Mas teve um certo dia que Ana, ela foi ao templo e ela se levantou. Ela comeu nesse dia, se levantou e ela foi orar. E ela estava com seu espírito muito amargurado. E ela foi e começou a orar a Deus e ela fez um voto. E nesse dia que ela faz o voto, os seus lábios mexiam. E a voz não saía. Eu acho que é aquele período que eu acho que todo mundo já deve ter passado, que a situação é tão difícil, que você não tem nem força para falar, que você não sabe nem o que você vai falar para o Senhor. E ela estava fraca ali. E ela faz um voto ao Senhor. Ela fala o seguinte: Senhor, se você me tirar dessa aflição, se você me conceber esse filho, eu vou dedicar ele ao Senhor. E ele vai fazer morada na sua casa todos os dias. Que ele seja consagrado a ti. Só que o sacerdote ali, ele estava vendo toda aquela situação. E ele olhou para aquilo e achou que Ana estava embriagada. E ele falou: mulher, aparta-te do vinho. E ela falou: não, eu não tomei bebida forte. Mas eu me derramei na presença do Senhor. E eu fiz um pedido para ele, porque a minha causa é uma causa muito triste. E só ele pode resolver. E Eli fala com ela e fala: vá em paz, que o Senhor de Israel te conceda essa bênção. E aqui fica uma lição para a gente. Que muitas vezes as pessoas que são próximas de vocês, às vezes a pessoa até da igreja, ela não vai entender o que você está passando. Às vezes, você acha que você só vai resolver o seu problema se você buscar qualquer pessoa antes. Mas aqui a palavra de Deus nos ensina que a gente tem que se derramar na presença do Senhor. A palavra nos ensina que primeiro a gente busca a Deus. E aqui o texto vai falando que depois que ela se derrama, que seu espírito estava tão abatido, o seu semblante já melhora. E só o Espírito Santo tem poder de fazer isso. Não sei se você já experimentou isso, né? Você está tão mal, você está tão triste, você ora e o Espírito Santo começa a mover no seu espírito. E daqui a pouco a tristeza vai embora e você já começa a ser fortalecida. E daqui a pouco você fala: uau, eu tenho força, eu vou conseguir enfrentar isso. Mas não é porque você está sozinha ou da sua força, é porque a força é do Espírito Santo de Deus. E isso eu creio que Deus fez com Ana, porque ela saiu dali: eu vou vencer. Tá difícil, mas o Senhor vai me fortalecer e vai me dar resposta. E acontece isso. Ela volta para casa, vai para Ramá, vai com seu esposo, Eucana, e eles são agraciados por Deus. Ela engravida e ela dá no tempo certo à luz a Samuel. Que coisa maravilhosa, né? Se a gente for pensar. Ela finalmente recebeu a resposta do Senhor. Finalmente ela pôde viver o milagre, algo que era inexplicável, impossível aos homens, mas era possível para Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas quando a gente lê esse texto, a gente lê de forma corrida, né? O capítulo todo. E às vezes a gente só foca assim: caramba, ela conseguiu o milagre dela. Ela orou, fez um voto e Deus respondeu. E a gente esquece o processo que ela passou.
E hoje eu queria falar também sobre isso. E eu queria ampliar isso sobre a questão do milagre, né? O milagre realmente é uma maravilha, é algo sobrenatural, é algo que você não pode fazer, que só Deus pode fazer por você. E eu queria falar um pouco sobre esse processo, porque viver o milagre é muito bom, né? Todo mundo que já passou por uma situação difícil, quando a gente fala, e aí Deus fez, aí todo mundo celebra. Mas passar o processo do milagre, ele é muito desafiador. Passar o processo, muitas vezes, é cansativo, passar o processo é desgastante, às vezes a gente fica sem fé, a gente não sabe, Deus, o que eu vou fazer mais? Mas é entender que, por mais que você queira intervir, você não pode fazer nada. É tirar a gente da nossa zona de conforto. É mostrar para a gente, ó, você não tem controle de nada. O controle está nas mãos de Deus. E é isso que é viver o milagre. E aí eu coloquei para a gente aqui que para ser milagre, você precisa estar num cenário na qual você não pode resolver aquilo que te preocupa, que te angustia. Você tem que depender totalmente de Deus. E milagres são sempre gerados em situação de pressão, incerteza e impossibilidade. E fica uma lição para a gente, que para viver o milagre é preciso aprender a suportar o processo e administrar o problema diante de Deus. E quando a gente vê a história de Ana aqui, contei algumas coisinhas para vocês, a gente vê que ela passou por pressão. Ela passou pela pressão de uma rival que morava com ela, porque uma coisa é ter um parente que te provoca, mas que você vê 1, 2 vezes ao ano. Uma coisa é você ter um parente, né, alguém que está ali disputando contigo todos os dias. Então, ela era altamente pressionada. Ela provavelmente também era pressionada por aquela sociedade, porque tinham outras pessoas ao redor. Então, ela não conceber um filho era uma vergonha para a família, porque como a família vai dar continuidade? Como você vai dar continuidade para o nome do seu marido? E mais do que tudo, provavelmente ela tinha uma pressão pessoal. Ela devia se cobrar. Caramba, por que eu? Por que eu não estou conseguindo? E ela não tinha culpa de nada, porque se a gente vê o texto no início, fala assim, o Senhor a fez estéril. Ela não podia fazer nada. A culpa não era dela. E ela reconheceu que esse milagre, essa resposta, só poderia acontecer com uma intervenção divina. E por isso que quando a gente pega a oração dela de voto, a gente vê que não é qualquer oração, que só pode ter sido feita por uma oração guiada por Deus. Porque ela faz uma entrega para Deus. E ela fala assim, Senhor, só tu podes fazer. O controle é seu. A direção é tua, a intervenção tem que ser divina. Eu estou preparada para receber essa bênção. E no final, ela foi atendida, sim. Ela recebeu Samuel, teve o seu milagre. Mas, por mais que a gente possa aprender muitas coisas com isso, né, o que antecedeu o milagre, hoje eu queria focar em algo diferente, que Deus me saltou os olhos nessa história, né? A gente fala muito da conquista, mas como foi a ação de Ana após o milagre recebido? E é isso que Deus falou comigo no meu coração. Às vezes a gente pede muito uma coisa, a gente fala, Senhor, eu preciso, eu quero um milagre, mas como eu vou lidar com o milagre quando o milagre acontece? E aqui a gente viu que Ana, ela teve uma postura, ela teve uma conduta após o milagre dela. E eu creio que hoje Deus quer ensinar com a gente. Quando eu estava orando ontem à noite, Deus falou que essa manhã era liberação de milagres. Eu creio. Mas como que essa liberação de milagres, como eu vou lidar depois que o milagre acontece? Como eu tenho que me colocar diante do Senhor? E aqui eu separei em 3 grandes lições para a gente. A primeira lição é que o milagre deve gerar compromisso. Quando a gente vê aqui, Ana, ela fez um voto de compromisso com o Senhor. Ela falou, Senhor, se o Senhor me conceder essa bênção, eu vou entregar para o Senhor e o Samuel vai morar na sua casa todos os dias. Ele vai te servir, ele vai crescer. Só que, às vezes, no ímpeto para o milagre acontecer, algumas coisas parecem ser fáceis de ser ditas e fácil da gente executar. No ímpeto aqui, a gente acha coerente, a gente acha legal, não é? Caramba, que lindo! Ela vai receber essa bênção e vai entregar para o Senhor.
Tem alguém ali fora. Ela vai receber essa bênção e vai entregar para o Senhor. Então, o que aconteceu aqui? Ela poderia ter pensado o seguinte depois: ah, Senhor, poxa, você já me deu a bênção. Eu sofri muito, eu orei tanto por isso, e agora eu vou perder o meu filho? Mas ela não voltou atrás, ela não cedeu, ela foi fiel àquilo que ela se comprometeu. E aí eu coloco aqui uma lição para a gente, que o compromisso deve continuar após o milagre realizado. O compromisso não deve ser esquecido. E quantas vezes a gente se compromete com Deus e esquece? Senhor, eu preciso dessa porta. Essa porta só vai se abrir se foi um milagre do Senhor. Eu quero sair de um emprego e ir para outro. Senhor, porque se essa porta se abrir, eu vou estar mais na sua casa. E aí, Deus abre a porta, o milagre acontece, e aí daqui a pouco você vai esquecendo, começa a deixar de vir para a igreja. Senhor, eu preciso tanto de um carro para minha família, vai ser bom, vai ser bênção, eu vou vir mais para a sua casa. E aí daqui a pouco, no auge da emoção, hoje eu não vou para a igreja não, tem que dar prioridade para minha família. Eu tenho que passear com a minha família. Senhor, essa cura só você pode intervir. Se você realizar essa cura na minha vida, eu vou servir mais ao ministério. E daqui a pouco passa, porque a gente esquece das coisas que a gente fala. E daqui a pouco você fala, não, estou muito cansada. Poxa, não tem outra pessoa para botar na escala, não? Sempre eu, a igreja com tantas pessoas. E a gente vai esquecendo de compromissos que a gente faz com o Senhor. De votos que a gente faz com o Senhor. E lá em Números 30, versículo 2, diz: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Em Salmos 56, versículo 12, diz: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Precisamos cumprir nossos votos com Deus. Ana fez isso. Então é uma grande lição que ela deixa para as nossas vidas, que ela se comprometeu. Não é só simplesmente receber, mas é se comprometer com o milagre. Porque no processo que a gente se compromete com o milagre, tem muitas coisas, mas Deus, a gente precisa mostrar para Deus qual é o nosso comportamento diante desse milagre. E outro ponto que eu coloquei para a gente refletir juntos é que o milagre redefine sentido e gera propósito. Ana, antes do milagre acontecer, ela era uma pessoa. Apesar de ser muito amada, ela se sentia triste e se sentia humilhada. Mas depois que o milagre aconteceu, ela era outra Ana. Ela já era uma Ana mais feliz. Ela era uma Ana que era realizada. Ela era uma esposa mais completa no seu âmbito. Não é que o marido dela não a deixava completa, mas o seu sentimento que ela não estava completa. E a Ana teve a possibilidade de conceber uma criança que foi bênção para todo o povo. Antes, ela era uma mulher que não gerava. Agora, ela era a mãe de uma voz profética. E não somente isso, depois ela foi abençoada. Ela teve outros filhos, mas o marco inicial do milagre dela transformou a vida dela por completo. Ela começou a enxergar propósito. Ela começou a enxergar que gerar não era só simplesmente para ela mostrar para as pessoas que ela podia, que ela conseguia, mas ela começou a entender que era um propósito dos céus para aquele tempo. Você tem que se perguntar, por que eu quero isso? Por que esse propósito? Por que esse milagre tem que acontecer? É propósito do Senhor? E quando você ora, Senhor, esse milagre vai acontecer, mas tem um propósito para acontecer. E aqui nós somos cheios de milagres, só tem história de milagre aqui. Se eu for perguntar, alguém vai me falar sobre cura, vai me falar sobre libertação, vai me falar sobre salvação. Nós somos agentes de milagres. E quando a gente olhar para nós, a gente tem que ver que a gente foi transformado por esses milagres que o Senhor fez na nossa vida. Porque a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, a gente é transformado. Não tem como eu ser a mesma Isabela
que eu era antes de aceitar Jesus do que a Isabela agora transformada por Jesus. E isso que aconteceu na vida da Ana, ela foi totalmente transformada. Ela tinha um propósito. E o milagre, ele gera propósitos dentro da gente. E o propósito dela era tão grande com Deus que ele foi gerado dentro do ventre, dentro dela. O seu propósito tem que ser gerado de dentro de você, do ventre, guiado pelo Espírito. E o Espírito Santo vai guiar você nesse propósito, porque você não vai ter algo para simplesmente ter. Você vai acontecer algo na sua vida para mudar uma geração, mudar a sua família, porque Deus, ele não faz isso à toa. Amém? E quando a gente pensa também em algo que aconteceu na nossa vida, no passado, a gente não tem que ficar se lembrando disso com tristeza. Aconteceu, a gente teve muitas histórias, como eu falei aqui. Mas toda vez a gente tem que olhar, aconteceu, eu era assim, mas agora eu vou olhar para a transformação. Olha o que Deus fez. Porque a gente vai mostrar para as pessoas o que Deus operou, o que Deus fez nas nossas vidas. E é isso que as pessoas têm que ver. As pessoas têm que ver a transformação e a mudança nas nossas vidas. E um outro ponto que eu coloquei aqui é que o milagre, ele gera testemunho coletivo. Ana, ela foi impactada pessoalmente, né, por esse milagre. Mas ela impactou a vida do seu marido também. Porque se ela estava fraca, chorosa, achando que não ia acontecer, você acha que o marido dela também estava achando que ia acontecer? Poderia. Mas ele viu o sofrimento, via que ano a ano ela chorava e não acontecia. Então, ele foi impactado pelo testemunho dela. E outra pessoa que foi impactada tremendamente foi seu filho Samuel. Ela teve a possibilidade de gerar um homem de Deus, um profeta para aquela geração. E quando a gente lê a história dele, ele foi altamente usado por Deus. Ele falou coisas tão fortes que só com muita coragem de Deus para falar. E mais do que isso, ele não se corrompeu. Quando o povo fala, nós queremos um rei, Samuel se entristece, ele fala, por que eles querem um rei? A gente tem um rei, o Deus Todo-Poderoso que guia a gente. E o povo, não, você fala através de Deus, mas a gente quer servir um rei, a gente quer um rei aqui. E aí Samuel fala para eles, mas a minha voz não tem peso, eu não sou usado por Deus. E o povo fala para eles, nós não temos nada do que falar de você. Você nunca se corrompeu, você nunca se inclinou a outros deuses, você nunca roubou e você sempre foi voz de Deus para a gente. Então, olha só que bênção, olha o testemunho de Ana, o que gerou. E certamente, o que aconteceu na vida dela, ela só não ficou impactada para ela. Ela começou a contar para as pessoas que estavam à volta dela. Operou ali no núcleo familiar e ela foi falando, olha o que Deus fez comigo. Ela foi fazendo um testemunho coletivo. E lá em Atos 4:20, isso, fala assim, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O milagre, ele abençoa quem recebe, quem vê e quem escuta. Por isso que é tão importante a gente falar do nosso milagre. O diabo, ele vai querer o tempo todo que você não fale do que Deus fez na sua vida. Porque é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Ele vai colocar coisas na sua cabeça. Ah, não fala não. As pessoas vão ficar com inveja. Ah, vai falar a bênção. Aí vai dar tudo errado. Não, a gente vai contar porque é para a glória de Deus. Isso glorifica o Senhor. Porque lembra que eu falei que o milagre é um propósito? A gente não está falando só por gratidão, a gente está entendendo que é a intervenção divina, que foi Deus que fez, estava além do que a gente poderia fazer. E se está além do que a gente poderia fazer, do que qualquer outra pessoa fazer. E aí, quando eu estava pensando sobre testemunho coletivo, né, sobre a vida de Ana, eu lembrei do que aconteceu na minha vida, na realidade, vou falar de você, minha mãe nem sabe, aconteceu na vida da minha mãe. Mas, vocês sabem, né, a gente é muito colada. E isso impactou muito a minha vida. Em 2015, minha mãe ficou doente. Ela teve câncer de mama. E foi um choque para a gente, né? No início, ela falou assim para mim, Isabela, o médico mandou repetir o exame, pode ser uma possibilidade. Eu não aceitei. Falei, mãe, claro que não, duvido você estar doente. Ainda falei isso para ela no telefone. Por quê? Desde que eu sou criança, as crianças normais em janeiro é férias total, né? Eu não, desde que eu sou criança, a primeira semana toda de janeiro é médico. Porque minha mãe
falava assim, ó, porque minha mãe trabalhava, né? E janeiro era o mês que a gente ficava juntas, que era de minhas férias. E minha mãe, não, uma semana pelo menos é para a gente se cuidar. Tem que ir no médico, tem que prevenir, porque tem que ver antes as coisas. Então, na minha cabeça, eu achava que minha mãe nunca teria uma doença dessa, porque era uma pessoa que estava sempre se cuidando. E quando o diagnóstico veio, meu Deus, foi um baque. Eu não sabia o que fazer, mas a gente fez igual a Ana. A gente se derramou no Senhor, porque só Ele poderia fazer. E quando a minha mãe estava em um dos exames, né, para confirmação, ela estava no ônibus e o Senhor falou assim, não temas, eu estou no controle. E a gente se agarrou nessa palavra. Ó, Deus vai fazer, Deus vai operar. E a gente foi indo, né, nos médicos. E Deus, ele fazia tanto milagre, porque isso dá... só para eu resumir, que plano de saúde, vocês sabem, né? Às vezes você liga, demora um mês para você conseguir fazer um exame. A minha mãe, às vezes, falava com alguém, a pessoa conseguia 2, 3 dias depois. Tudo foi rápido. A cirurgia dela também foi rápida. E aí, uma vez, a gente foi, antes dela fazer a cirurgia, a gente foi no pastor Manuel. E ele orou e tal. E aí, quando ele estava conversando com a gente, minha mãe explicando o que tinha acontecido, ele falou, tá, você está me falando de um nódulo, mas e o outro? Aí eu, mas não tem outro, pastor, é só um que deu no exame. Aí ele, tem outro. Aí orou. Aí a minha mãe falou assim, você viu? Acho que tem outro. Eu falei, não, mãe, acho que o pastor já está com uma idade, acho que ele não se ligou. Eu falei assim mesmo. E minha mãe ficou encucada com aquilo, né? E aí foi para a sala de cirurgia, lá orando, intercedendo. Demorou um pouco mais do que o normal, e eu já preocupada. E aí veio a médica. A médica falou, olha, deu tudo certo, daqui a pouco a sua mãe já vai para o quarto. Demorou, sabe por quê? Eu tirei um nódulo que tinha, mas eu estava lá olhando, revistando tudo direitinho, tinha um outro nódulo e estava atrás da mama, estava no músculo. Então eu retirei, porque se esse nódulo continuasse, poderia afetar mais o milagre do Senhor. Amém. Glória a Deus. E aquilo me impactou de uma forma... e eu vou te falar, Deus foi agindo, mas o que me impactou mais, para ser sincera, para os irmãos, é que eu via que minha mãe não deixava de ir para a igreja. Minha mãe operou, com uma semana estava aqui no congresso. Ela estava em todas as reuniões de oração. Estava sempre pregando Jesus. E isso impactou a minha vida, impactou a vida dos meus familiares. E algo muito interessante que aconteceu, que a minha mãe conseguiu ganhar uma pessoa para Jesus nesse tempo. Ela estava no metrô e aí encontrou uma amiga de infância que estava muito mal, que estava sem emprego e tal. Aí minha mãe, não, Jesus vai mudar, vai lá na minha igreja e tal. E ela se converteu. Só que ela ficou tão impactada do tipo, você está passando por essa situação. Minha mãe, Deus fez o milagre, mas minha mãe teve que passar pelo processo. Ela fez químio, depois fez rádio, e aquilo impactou a vida daquela mulher. Ela falou, nossa, eu estou chorando com esse problema e você está com o problema e está aqui me motivando para querer mais de Jesus. E isso me impactou. E eu fiquei durante 1 ano orando, Senhor, eu só vou te pedir saúde para minha mãe, para o Igor e para os meus sogros. Porque se o Senhor está dando mais um tempo para a gente, é porque o Senhor quer que a gente faça mais. Saúde, eu quero servir. E eu vou te falar, irmãos, quando a gente ora, Deus escuta. Porque foi um ano que eu trabalhei na casa do Senhor. Então, os compromissos que você faz diante de Deus, Ele não se esquece. E foi um ano abençoado. Então, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, não guarda. Isso precisa ser gerado dentro de você e gerado dentro do coração das pessoas. Porque o mundo aí fora só tem notícias ruins, só tem desesperança, só tem maldade. E a maior esperança está dentro da gente, que é Jesus. E a gente tem que apresentar para essas pessoas. E quando a gente pensa em Jesus, né, quando ele estava aqui na terra, né, fazendo a obra, enviado pelo Pai, a gente vê que ele continuou fazendo milagres, que ele pregava, né, que ele fazia maravilhas. E aí eu separei aqui Marcos 7, de 31 a 37, que fala sobre a cura de um homem surdo e gago. Existem vários milagres, mas eu separei esse que eu achei interessante. Que Jesus, ele colocou os dedos, né?
O James está botando ali. Jesus colocou os dedos nos ouvidos desse homem, depois ele cuspiu e tocou na língua desse homem. E ele olhou para o céu e disse, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram e a sua língua ficou livre, começando a falar corretamente. Isso daqui, para mim, é muito extraordinário. Porque não sei quanto tempo, se ele já nasceu assim, provavelmente, mas como é que uma pessoa que começa a falar e já fala certinho? Na ordem natural, ele tem que aprender a falar, porque ele não escutava e ele falava com muita dificuldade. Por isso que a Bíblia fala que ele era gago. E esse homem ele foi tão impactado do que Jesus fez, que ele saiu correndo e foi espalhar para todas as pessoas. E as pessoas que estavam ao redor começaram a falar de Jesus para as outras, falando, olha o que esse homem fez, olha o que esse homem faz, ele faz tudo novo, ele muda todas as coisas. E assim como esse homem foi impactado, a gente precisa ser impactado por Deus. A gente não pode viver as experiências com o Senhor e continuar os mesmos. A gente precisa que esse impacto gere mudança, transformação na nossa vida. Coloca uma coisa dentro do seu coração. Você não está aqui à toa. Você não está no mundo para somente trabalhar, constituir família. Você está aqui como prioridade de servir ao Altíssimo. A sua primeira identidade é filho. Depois você vai servir a Deus. Então, quando você é impactado pelo Senhor, você tem que começar a gerar esse impacto no coração de outras pessoas. E não faça achando, ai não, o que as pessoas vão achar de mim? Se Ana pensasse tanta coisa, ela estava paralisada. Porque, olha, uma coisa que eu guardei no meu coração, sempre vão achar alguma coisa da gente. E sempre vão colocar, vão apontar, vão criticar. Faça. Tá com vontade de falar Jesus? Fala. Igual ontem eu estava no salão, querendo ir embora correndo. Mãe, tem que estudar a palavra, não sei o quê. Aí minha mãe, tá, naquela calma. Aí daqui a pouco ela para a recepcionista. Olha, minha filha vai pregar amanhã. Eu falei, meu Deus, vai começar o assunto. E naquela hora eu falei, meu Deus, por que eu tô assim, né? Eu nervosa porque eu queria estudar. E minha mãe falando de Jesus, eu amém, amém. Eu, vem, tal. Então, assim, no dia a dia, a gente vai acabando deixando essas coisas acontecerem, né? Mas o Senhor não quer que isso aconteça. Ele quer que a gente seja impactado. O Espírito Santo, ele impacta mesmo, ele transforma, ele muda. E nessa manhã, você vai receber um presente de Deus. Eu fiquei pensando assim, pastor Pedro, falei, caramba, eu vou orar no encerramento do jejum. Vou pregar no encerramento do jejum. Aí eu, Senhor, que responsabilidade, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, Senhor, eu estou falando de milagre, mas eu estou falando o depois que acontece do milagre. Mas o Senhor é tão poderoso porque a palavra do pastor Pedro ainda está se cumprindo. Ele falou que ano de 2024 é céus abertos. Ainda não mudou o ciclo. Você se empenhou. Glória a Deus. Você se empenhou nesse jejum. Lógico, como o pastor Pedro falou, a gente não fez o jejum como uma troca. Né? A gente fez em consagração. Mas o Senhor vê o nosso coração. Ele está vendo a nossa entrega. E eu creio que no encerramento do jejum, nessa manhã, o Senhor vai fazer. Amém? Eu queria convidar a equipe de louvor. Glória a Deus. Amém, igreja. Queria te convidar a ficar de pé para a gente orar, louvar o Senhor. Eu não sei o que você tem passado. Nós temos muitas lutas, muitos desafios diários. Mas uma coisa eu sei, o Senhor está aqui. E se você colocar essa causa diante do Senhor, você entregar, Ele vai te responder. Ele está aqui para ouvir a sua necessidade, aquilo que você precisa. Mas antes, eu queria hoje fazer 2 convites. O primeiro, eu não sei se você tem um relacionamento com Deus, se você conhece Jesus como seu Salvador, ou se você já ouviu falar, às vezes um parente, algum parente da sua família é cristão, e você escutou toda essa história. Eu não mostrei para você facilidade, não mostrei para você que você aceita Jesus, sua vida está totalmente mudada e não vai ter problema.
Eu te mostrei que com Jesus é mais fácil enfrentar os problemas. Eu te mostrei que com Jesus Ele transforma a nossa vida. Ele capacita a gente é uma pessoa e é totalmente transformada e vira outra pessoa. Então, se você quer conhecer Jesus nessa manhã, né, dê um passo de fé, levanta sua mão, a gente quer orar por você. Você tem uma família aqui, assim como eu falei, né, que eu cheguei aqui de manhã, todo mundo me abraçando, desejando, vai dar tudo certo, vai ser bênção. É essa família que você tem que estar. Amém? Há alguém que queira conhecer Jesus? Acho que eu conheço todos. Amém? E o segundo convite que eu quero fazer nessa manhã é para você que precisa de um milagre do Senhor. Como eu falei para vocês, eu não sou a mesma Isabela de 2015. Deus me transformou total. E a gente vai viver em constante transformação com o Senhor. É isso que você tem que guardar no seu coração. Deus faz uma coisa, mas Ele vai continuar te transformando. Ele vai continuar te moldando, mudando o seu caráter. É isso, por isso que a gente quer experiências com Ele. Porque a gente quer crescer. Mas se você precisa hoje de um milagre, você com um ato de fé, não importa qual a área, seja na finança, seja na família, seja no trabalho, seja uma cura que você precisa, você vai vir aqui na frente, mas você vai fazer diferente. Senhor, eu preciso desse milagre, mas quando o milagre chegar aqui nas minhas mãos, ele vai ter propósito, ele vai gerar testemunho, ele vai redefinir o meu sentido de ver. É isso que você vai colocar diante do Senhor hoje. Não é milagre para acontecer milagre. O seu milagre vai ser um propósito. Então, se você precisa de um milagre, a gente vai orar juntos. Porque uma coisa que eu tenho aprendido, né? As meninas ficam muito comigo. Que esse ambiente é um ambiente propício para o Senhor realizar. A gente tem visto tantos milagres na terça-feira. Respostas tão rápidas de cura. Porque o Senhor prepara esse ambiente. Ele prepara a gente juntinho, porque a palavra de Deus fala que na comunhão Ele ordena a bênção. Ele muda coração. Ele muda decisões que você acha vai ser impossível. Ele muda diagnóstico. O ambiente propício é esse, porque a presença dele está aqui. Então, se você quer ser deixado, né, entregar isso nas mãos do Senhor, vem aqui à frente, amém?